Você sabia que as medidas protetivas são um processo diferente dos convencionais? Não perca esse vídeo, assistam até o final. Sou Júlio Konkovski, sejam bem-vindos ao canal Lei Maria da Penha em Foco. Então muitas pessoas têm dúvidas com relação ao processo de medidas protetivas. O processo de medidas protetivas, na verdade, constitui uma cautelar satisfativa que tem por objetivo afastar o homem, geralmente, do contato e do convívio com a mulher vítima de violência doméstica. Por que o processo de medidas protetivas ele é diferente? Primeiro, porque ninguém pode ser condenado ou absolvido em uma medida protetiva. Isso é fundamental. Então, com base nessa premissa, é que nós temos que orientar a nossa defesa do homem na medida protetiva. Se você não pode ser condenado nem absolvido nas medidas protetivas, por que existe o processo de medidas protetivas, afinal de contas? Para evitar simplesmente o contato e a aproximação do homem com relação à mulher vítima de violência doméstica. Então, a orientação que permeia esse processo de medidas protetivas, qual que é o sentido da defesa, ela deve buscar um outro foco. Nós não temos que nos debruçar sobre a ocorrência ou não do fato. Não temos que nos defender do caráter meritório das protetivas. Não se discute mérito, não se discute se o homem cometeu ou não os fatos relatados pela vítima. Não, isso não se faz no âmbito das protetivas. Considerando que as medidas protetivas são um processo não condenatório, o que se busca é comprovar que não existe o risco e nem a necessidade que foi o motivo pelo qual as medidas protetivas foram aplicadas. Então, os pressupostos de cautelaridade, que são o fumus boni iuris e o periculum in mora, são a base das medidas protetivas. É sobre esses dois focos, urgência e necessidade, é que o homem deve orientar a sua defesa. A defesa técnica deve visar estabelecer a não existência desses pressupostos, do risco e da necessidade. Não se faz defesas no âmbito da Lei Maria da Penha, notadamente no âmbito das protetivas, focalizando no mérito. Não se diz, olha, o homem não fez isso, não fez aquilo. A ideia central que norteia as medidas protetivas é a ausência de risco. É dizer, o homem, o averiguado, não representa risco para a vítima, razão pela qual as medidas protetivas não poderiam ter sido concedidas ou elas não podem ser mantidas contra o acusado, o averiguado, perfeito? Diferentemente é a situação do inquérito policial e do processo criminal, onde a análise é mais profunda. Nesses âmbitos, de fato, o homem deve buscar se debruçar, provar o mérito da situação, dizer que não cometeu e se aprofundar mais. Nas protetivas, nada desse aprofundamento. É necessário que o homem se concentre na falta dos pressupostos de cautelaridade que dizem respeito ao risco e à necessidade. Não havendo risco, não havendo necessidade, as medidas protetivas não podem ser aplicadas. Vale lembrar que a medida protetiva não é um querer da vítima, não é porque a vítima quer a medida protetiva que ela vai conseguir, lógico que não. Não é um direito potestativo, que ela simplesmente levanta a mão e ganha protetiva. É uma proteção outorgada pelo Estado juiz e tem como base principalmente a existência de um risco e da necessidade, perfeito? E isso é muito importante, por isso que as medidas protetivas elas são diferentes de um processo judicial tradicional, perfeito? Então, se você foi intimado de medidas protetivas ou que já tem uma sua medida protetiva já concedida há bastante tempo, é hora de revisar isso, é hora de mostrar para o juiz que você não representa risco para a vítima e tampouco essa restrição é necessária, perfeito? Então, se você precisa, está em busca de assessoria especializada e abrangente, você está no lugar certo.
O grupo KWS é disparado o maior escritório do Brasil na defesa do homem na Lei Maria da Penha. Temos abrangência nacional e 24 horas em regime de plantão. Perfeito? Então, se você quer uma defesa consistente, contundente, você está no lugar certo. E se fez sentido esse vídeo para você, dê o seu like, compartilhe ele e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para que a nossa divulgação alcance o maior número de pessoas e todas elas possam ter acesso a conteúdo relevante de qualidade, perfeito? E lembre-se, não se esqueçam de respeitar as mulheres, ok? Até lá!